Vamos lá. Primeira live finalizada, rapaziada. Vou fazer um react JJ que eu queria fazer hoje. Ontem, na verdade, tem que fazer hoje. JJ, mano. O vídeo de Jesus que ele falou. Fez um vídeo sobre Jesus, a maior mentira da humanidade? Ponto de interrogação. Vamos descobrir aqui. Vários malucos mandou superchat pra ele aqui, ó. Nunca vi essa porra, mano. O bagulho deve tá bom, hein? Vou dar um like por respeito, mas eu não vi o vídeo ainda. Vamos ver. A thumb ficou bonita, né? Puta que pariu. Vambora. Acabar aqui, a gente vai direto pra Twitch, hein, rapaziada. O objetivo desse documentário não é negar ou desrespeitar a figura de Jesus Cristo, qualquer crença religiosa. A intenção é incentivar o pensamento crítico, explorando evidências históricas, arqueológicas e acadêmicas relacionadas à sua existência e impacto na humanidade. Este conteúdo convida à reflexão e ao diálogo, respeitou sobre um dos temas mais significativos da história. Tem gente realmente que acha que Jesus não existiu. Isso é os ateus, né, pô? Mas quem acha que não existiu, provavelmente nunca foi pra igreja, ou nunca teve contato com nada, ou só é uma crença idiota, ou realmente naquela época não vivenciou. É muito subjetivo. Que isso, velho? Eu trabalho. Vezes eu venho escrevendo provavelmente o maior roteiro que eu já fiz. Caralho, mas será que foi você ou foi o ChatGPT? Hoje em dia, mano, não precisa mentir, né, JJ? Hoje em dia você bota no ChatGPT. Estou escrevendo um roteiro, aí você bota lá o bruto, bota assim, ó, o ChatGPT, arruma pra mim aí. Ele faz, sério. Já fiz umas músicas assim. E todos esses textos e pesquisas focam em responder uma única questão. Jesus de Nazaré realmente existiu? Desde a infância, somos expostos a ideias que moldam a nossa forma de ver o mundo. Crescer em um país como o Brasil, predominantemente cristão, significa que, para muitos, o nome de Jesus é praticamente inevitável. Conforme vamos crescendo, a vida nos apresenta escolhas. Para alguns, isso significa afastar-se da fé e abraçar o ceticismo. Para outros, é a reafirmação de uma crença herdada desde muito cedo. Em virtude disso, mais de 80% dos brasileiros se consideram cristãos. Tá bem. Mas você não precisa ir muito. Os outros 24% tá na Bahia, brinca. Muito longe para ver que a maioria deles não entendeu a mensagem do cristianismo. E talvez nem se... Sexo no bloquinho, 3 posições para dar uma rapidinha no carnaval. Sério mesmo que a metrópole... Ah, esperava o quê, né? Gil do Vigor perde 146 mil seguidores após postar conteúdo educativo. Educativo. Começou a publicar séries de vídeo, não deu pra ver o que era. Que porra é essa? Tacando sal na mão. Nem sequer tenham se questionado. E se for mentira? Se aquele que foi chamado de... todo mundo já deve ter pensado isso, né? Eu já pensei várias vezes isso, mas eu acredito que sim. Existiu sim e existe. O caminho, a verdade e a vida for, na realidade, o maior engano já contado. Jesus is the way, the truth and the life. Jesus is the Alpha and the Omega. Jesus is the first and the last. With him I need nothing. In him I have everything. Pense nas pessoas que dedicaram suas vidas à promessa de uma salvação eterna. Pense nos martírios, nas guerras e nos incontáveis sacrifícios feitos em nome de uma história que, talvez, nunca tenha acontecido. Aí seria o maior efeito Mandela que existe. Cara, mas é exatamente isso, Megatal. Vou falar aqui de novo. Jesus não criou religião nenhuma.
Catolicismo já existia antes dele. A igreja já existia antes dele. Não Eles só adaptaram depois que Jesus apareceu e morreu. é errado nos questionarmos sobre uma questão tão Tem importante. muita coisa no meio deles lá que não tem nada a ver com Cristo ou com Deus. Afinal, o próprio Jesus nos incentivou a buscarmos a verdade. No famoso Sermão da Montanha, ele diz: peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. É que essa frase aí tá aberta a muitos questionamentos. Pode ser uma metáfora para alguma coisa. Por exemplo, peçam e será dado. Alguma coisa que você pediu para alguém. Bate a porta e vai ser aberta. Pode ser uma porta boa ou ruim. Aquele que pede recebe. Pode ser que você tenha aprontado alguma coisa também. Tem vários significados essa frase também, mas não tem como ter uma resposta certeira, né? Você está batendo na porta ou simplesmente aceitou tudo porque foi ensinado desde criança? Isso não seria o mesmo que doutrinação? Não devemos ser como as grandes massas de igrejas que são manipulados por lobos em peles de cordeiros, que usam a fé dessas pobres pessoas para enriquecerem. Se todos tivessem entendido o que Jesus pregou, não existiriam essas injustiças. Eu acho tudo idiota essas palavras aí. E depois que Deus fizer essa... Mano, bagulho de universal, igreja evangélica, as coisas mais toscas que eu já vi. Olha isso, mano. Deus vai me usar para Onde que surgiu essa parada de ficar falando língua estranha aí? fazer... Será que os caras estudam realmente essas línguas esquisitas que eles ficam falando? A mulher de um pastor que foi Mulher traída por pastor revela planos para 2025. Cara, coisa de mais comum que tem hoje em dia é pastor trair mulher e padre pegar criança. traída, estava ali distribuindo uns prints. Ela passou por uma Mano, a igreja evangélica é muito liberal, cara. Muito. transformação na aparência. É uma das mulheres. Mas ele mesmo aparentava saber que não seria compreendido. Por isso, eles Batalha é falam foda. por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. É uma frase para ignorante. Eles vendo, não veem. Eles ouvindo, não ouvem. É uma frase. Eu interpreto como pessoas ignorantes. Eu interpreto como pessoas ignorantes que, mesmo vendo na cara dela que tá escancarado que ela tá sendo errônea ou precipitada, ela não acredita. Como político, idolatria no geral. Você acredita em alguém, você acha essa pessoa maneira, o cara fala que é uma pessoa ruim. Não, não é ruim não, pô. Conheço ela. Ela mostra um vídeo dela fazendo uma ruindade. Não. Mas aquilo foi editado, foi IA. É isso aí. E é isso aí. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Isaías comenta o mesmo assunto, para ilustrar como muitos, embora Hoje em dia os tempos estão frouxos, Megatal. Mas eu não vou ficar pausando toda hora, senão o vídeo vai ficar 3 horas de react. tenham acesso à verdade, não estão dispostos a compreendê-la ou aceitá-la devido à natureza de seus corações. Não é errado para você que acredita. Não estão dispostos a compreendê-la ou aceitá-la devido à natureza de seus corações. Não é errado para você que acredita nele se perguntar se ele realmente existiu. Nesse vídeo, Então, eu pensei, será que se eu duvidar da existência de Deus ou de Jesus, só por sei lá, por ter minhas dúvidas, estou pecando? Que nele, naquele que crê em mim, será salvo. Mas a gente tem dúvida, né, na cabeça. Eu falo isso pra qualquer um, mano. Tipo, tem momentos da vida que eu falo, mas será que ele existe mesmo? Ou será que só falaram isso pra gente poder se confortar com algo maior na nossa cabeça? Eu acredito que existe, mas nunca me tirou a possibilidade de talvez nunca ter existido. Minha cabeça sempre vai ter dúvida. Agora, perder a fé, não. você vai finalmente Dúvida eu vou sempre ter, né? Não dá pra falar, não tenha dúvida não. Não tem como controlar isso.
de descobrir a verdade sobre a história mais famosa de todos os tempos. Quais são as provas históricas e arqueológicas da existência de Jesus? Qual o verdadeiro significado do sacrifício do Messias? Pois todos dizem, Jesus morreu por nossos pecados. Mas por quê? Qual o significado disso? Quais os profetas falaram sobre ele? Em resumo, você vai entender toda essa bagunça. Pega a pipoca e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tem pipoca não, só tem água aqui. Provas históricas. Existe um consenso entre os historiadores, que para a maioria deles, a existência de um homem chamado Jesus de Nazaré, que viveu na Galileia há cerca de 2000 anos atrás, é praticamente inegável. A gente já pode dizer com certeza que Jesus Cristo histórico existiu. Com bastante certeza. Lamento aqueles ateus. Pondé é um filósofo moderno. Mas eu não acredito que ele está certo aí. Às vezes a ignorância é uma bênção. Tipo, alguém acredita numa coisa de forma tão sincera que leva pra vida. Por isso que tem mais cristão pobre do que rico. Mas será que essa riqueza é um motivo bom? A pessoa é rica de dinheiro ou rica de saúde, rica de bondade? Tudo depende. Véi, pra ter uma noção, nenhum historiador nega a existência de Jesus. E olha que os historiadores são bem céticos. Jesus histórico foi uma pessoa comum que não fez milagres segundo os historiadores. Não foi o mesmo Jesus que a gente acredita que fez milagre e tudo, vai negar a existência tipo um negacionista. Ué, pra ele, se ele não fez milagre, ele fez o quê? Ele é um ilusionista? Ou era só um bom falador? Os que acham que... Aqueles caras que passam no trem e começam a falar um monte de coisa. Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas tô aqui pedindo uma moedinha aqui pros romanos. Ô, seu romano aqui, ó, me dá uma moedinha aqui, eu vou contar uma história pra vocês. Sabe, os historiadores, o que? Jesus era um pescador que contava história, porra? Jesus Cristo não existiu, tá errado, hein? E é muito provável que ele existiu. Na realidade, historicamente, ninguém tem mais dúvida disso. Agora... Quem vai discutir com um cara de charuto e óculos? É evidente pra mim, que não acredito nem em Deus enquanto tal, que Jesus não era Deus, nem era o Filho de Deus, nem era o Messias. E Paulo diz que esteve com o Caralho, Azael. irmão de Jesus, Tiago, e que esteve com o seu apóstolo mais próximo, Pedro. Inclusive fala de disputas contra Pedro e contra Tiago, por divergências doutrinárias. Se ele estivesse inventando isso, será que ele inventaria uma história em que ele discorda das figuras que estão mais próximas ainda do que ele, que não conheceu Jesus em vida? Então isso já é bastante sugestivo. O historiador romano Tácito, de 56 DC, ou seja, ele nasceu cerca de 26 anos após a morte de Jesus, que morreu ali pelos 33 DC. Esse historiador, ele menciona a execução de Jesus sob o governo de Pôncio Pilatos durante o imperador Tibério. A citação é significativa, pois é uma fonte não cristã que confirma a morte de Jesus e a existência do cristianismo logo após a sua morte. A passagem diz o seguinte: para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Os cristãos... Difícil não acreditar, pois tudo que ele fala é tão verdadeiro que quase impossível. Mano, não tem uma frase dita por Jesus, segundo a Bíblia, que não se concretizou até hoje. São frases atemporais, precisas. Tá ligado? Pode ser que tenha sido inventado, vai saber, não discordo dessa possibilidade, mas eu acredito que foi ele mesmo. Na Bíblia, Paulo, no Novo Testamento, explicou tão bem a vinda de Jesus que foi muito detalhado. Jesus era uma pessoa comum, iletrado, tudo aquilo que a humanidade na época, 2000 anos atrás, era visto que desprezível pelas pessoas na época. Tipo, as pessoas adoravam os políticos na época e não tinha por que adorar um pobre, um nobre. Ué, até hoje não é assim? Não adoram um político? Não mudou nada a sociedade, só mudou a tecnologia só. Só mudou as evoluções de tecnologia no geral, porque o povo continua igual.
Mesmo com informação, com internet, ainda continuam elegendo os mesmos políticos depois de tudo, ó. Você vê como não adianta nada, né, mano? É porque eu vou parar pra pensar nisso também. Lá no Nordeste, muita região não chega informação de internet, de política. Não, por isso tem muita pessoa que vota na mesma pessoa. Ou vota por ego. Eu tô querendo dizer que o ser humano não evoluiu muita coisa, não. Pra não dizer nada. Não evoluiu nada. O que evolui só é os métodos de facilitar a nossa vida. Ah, evoluiu a medicina para facilitar a gente se curar. Evoluiu os carros, a locomotiva para facilitar a gente se locomover. O ser humano, no geral, não evoluiu porra nenhuma. No geral mesmo. A mentalidade é sempre a mesma. Sempre arcaica. Na hora de for cagar, você vai cagar. Na hora de mijar, você vai mijar. Você não pode evoluir o tanto que for. Você vai continuar mijando e cagando e querendo procriar. Alguns não, né? Mas... porque adorar uma pessoa vista pela humanidade como fútil. Os epicureus e os filósofos da época chamavam Jesus de um tagarela, pra você ter noção. Ué, como até hoje, pô. Você acha mesmo que se Jesus viesse hoje em dia, ele ia ser tratado tão bem igual falam nas igrejas, nos negócios? Duvido. Ia ser que nem aconteceu com a série do Messias lá. Supostamente viu um Jesus e chamar ele de charlatão, complexo de Messias, tá se passando de... não é ele não. Se não é loiro do olho azul com cabelão e barbona, não é ele. Vai ser uma parada desse jeito aí. Não adianta, pô. Jesus só é muito falado porque virou um mito pra eles. Mas se aparecer alguém, Jesus reencarnar em alguém, qualquer um, eles não vão acreditar. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes. Só quem realmente acredita e não tem pensamento de NPC vai começar a perceber os sinais. E também essa parada de falar que Jesus era uma pessoa comum, muito detalhado, pessoas falam assim, se deu muito detalhe é porque é mentira, tá ligado? Tem sempre esses pontos aí, mas não vamos ficar se aprofundando nisso não. Cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães, e cristãos eram Pôncio Pilatos. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados a apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Esse texto é de extrema importância, pois Tácito era Tacito Anais, oh meu Deus. Por que esse nome, meu Deus? um historiador romano de alta posição e provavelmente obteve suas informações de fontes oficiais e testemunhos de eventos. Pô, velho, não dá pra levar a sério esse nome. A gente é da quinta série, cara. A quinta série surgiu depois de Cristo. Que estavam sendo discutidos nas esferas políticas e sociais de Roma. Então pode ser que o movimento surja criando o seu fundador, inventando o seu fundador? Pode ser, mas se a gente for duvidar das coisas nesse nível, o que sobra de personagens históricos antigos é muito pouco, né? Por exemplo, Sócrates é uma pessoa que a gente não duvida muito que existiu, mas tem 3 fontes contemporâneas a Sócrates. Não tem o osso de Sócrates, você não tem algo escrito por Sócrates. Tem Platão falando de Sócrates, tem Xenofonte falando de Sócrates. Que no isso, caso de Pitágoras, você não tem nenhuma documentação contemporânea. O governador Plínio, o jovem, nasceu cerca de 31 anos após a morte de Jesus. Escreveu em uma carta ao imperador Trajano, datada de cerca de mais de 80 anos depois da crucificação, mencionando os cristãos e suas práticas, que incluíam a adoração a Cristo como um Deus. Embora Plínio não descreva diretamente Jesus, ele confirma a existência de uma comunidade cristã que adorava Cristo. Ele diz o seguinte: eles, os cristãos, costumavam se reunir em um dia fixo antes do amanhecer e cantam entre si hinos a Cristo, como se ele fosse um Deus, e se comprometem por um juramento a não cometer nenhum crime, a não ser que se abstenham de roubo, de furtos e de adultérios. Isso é importante porque cita as famosas perseguições aos cristãos. E como esses preferiam às vezes morrer do que negar sua fé. O que cumpre as profecias que Jesus fala sobre as perseguições. Bem-aventurado. Ué, antes de Cristo, se não tinha cristão, quem acreditava em Deus era o quê? Os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem. Judeu? Sério?
seguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha. Gozar antigamente era aproveitar. Não, gozar é rir. Ah, você é bem gozado. Bem gozado que você falou. Tipo, engraçado. Só que nós, geração Z, século XXI, essa palavra foi demonizada da pior maneira. Não dá pra eu falar isso sem pensar naquela desgraça, cara. Tem palavras hoje que antigamente era normal, hoje em dia é podre você falar, velho. Podre. É o que, Mago? Eu sou católico, eu sou ser humano. A causa. E você? Com essa cabeça de alienígena, acho que tu não é desse planeta não, velho. Deve ser de Vênus. Alegrai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. No restante da carta, Plínio pergunta ao imperador Trajano como lidar com os cristãos e como puni-los. A carta é até bem grande, mas resumidamente ela fala o seguinte: é minha prática, meu senhor, referir a você todos os assuntos sobre os quais tenho dúvidas. Nunca participei de julgamentos de cristãos, portanto, não sei quais ofensas são a prática de punir ou investigar, e até que ponto. Interroguei-os sobre se eram cristãos. Aqueles que confessaram, interroguei-os uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com punição. Aqueles que persistiram, ordenei que fossem executados, pois não tinha dúvidas de que, qualquer que fosse a natureza de seu credo, a teimosia e a obstinação inflexível certamente merecem ser punidas. Nenhum dos quais aqueles que são realmente cristãos podem ser forçados a fazer. Esses eu pensei que deveriam ser dispensados. A carta de Plínio é de extrema importância, pois mostra que aqueles que realmente eram cristãos preferiam a morte do que negarem a sua fé em Cristo. Olha, não vou pesquisar nada, o vídeo é grande, deixa eu prestar atenção, para de ficar mudando o assunto. Que negarem a sua fé em Cristo. Eram cristãos, preferiam a morte do que negarem a sua fé em Cristo. Suetônio, outro historiador romano, também faz uma referência a Cristo em sua obra Vida dos 12 Césares, escrita em torno de 121 d.C. Ele menciona que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de distúrbios causados por alguém chamado Crestus. O povo que acreditava em Deus era um povo bem pequeno, era a maioria descendente de Noé. Exatamente, não faz sentido. Adão e Eva, filho, Noé. Aí os povos dos filhão que foi surgindo de monte, tudo de incesto, né? Se espalharam em vários locais, alguns criou uma religião, egípcio, grego, muçulmano, e esqueceram de Adão e Eva, esqueceram da origem deles, esqueceram de Deus, foi da onde surgiu tudo e começaram a criar um monte de Deus. Que porra é essa, velho? Isso não entra na minha cabeça. Se Deus veio primeiro, criou Adão e Eva, Adão e Eva teve filho, que os filhos dos filhos teve filho, se espalharam, cada um foi para um canto, algum acredita em Deus, os outros começam a criar outra religião. Mano. Que é considerado uma referência a Cristo. Como judeu. Salve, tio. Eu terminei o jogo hoje. Eu tô fazendo um react importante que eu queria fazer, mas amanhã eu vou jogar mais. Deus constantemente causavam tumultos em... Zerei o 1 ontem, eu tô jogando... Comecei a jogar o 2 hoje, eu tô jogando todo dia. Instigados por Crestus. Ele, o imperador Cláudio, os expulsou de Roma. Veja bem, o termo Crestus é considerado por muitos historiadores como uma grafia alternativa ou erro de Christus, né? Que significa Cristo, já que as duas palavras eram frequentemente confundidas em textos da época. Este evento provavelmente ocorreu por volta de 49 anos depois de Cristo. Ou seja, Dilúvio tem mais de 200 versões de religião, tem até versão aqui do Brasil. Aí você tava indo bem até falar Brasil, mano. Seja, cerca de 19 anos após a crucificação de Jesus. O que a gente conhece é que... como é que fala? Moisés trouxe 2 animais de cada espécie, tanto o ser humano como os animais. Será que as outras versões não é isso?
por uma passagem de Atos, capítulo 18, versículo Casal de 2, cada animal. onde a Bíblia diz: E Priscila, sua mulher, porquanto Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. Ou seja, um historiador basicamente confirmou sem querer um evento contado na Bíblia. O manuscrito sírico de Marabar Serapion, escrito por volta de 70 d.C., ou seja, cerca de 39 anos após a morte de Jesus, menciona a morte de o rei dos judeus, referindo-se, obviamente a Jesus, e sugere que sua execução foi um erro que levou à queda de Jerusalém. Embora a passagem seja breve, ela é um testemunho de alguém fora da tradição cristã falando sobre a morte de Jesus e suas consequências. Que benefício os judeus receberam com a morte de seu sábio rei? O reino deles foi destruído depois disso. Mas com toda certeza a melhor fonte não cristã que menciona... Então tem um fato que dilúvio realmente aconteceu. Se tem tanta versão assim, eu acho que as outras religiões foi tudo doutrina. Os que não eram cristãos inventou isso aí só pra dar uma... Sabe aquela historinha de... A gente ouviu falar, aconteceu da tal forma, só pra eles não ficar mal na religião deles, eu acho que foi isso. Menciona Jesus é a do historiador Flávio Joséfo, que apesar de ter escrito seus livros anos após a morte de Cristo, ele foi o que mais se aproximou dos eventos bíblicos, tendo nascido ali no ano 37 d.C., ou seja, nasceu cerca de apenas 7 anos após a crucificação do Messias. Flávio Joséfo diz: Por esta época, viveu Jesus, um homem sábio, se é que pode chamar. Engraçado que antigamente os judeus acreditavam em Jesus, mas hoje em dia não. Os caras distorceram tudo. Como assim? Os judeus hoje em dia não acreditam em Jesus, não? Eu não tô sabendo de nada disso não, mano. Chamá-lo de homem, ele realizou. Viveu Jesus, um homem sábio, se é que pode chamá-lo de homem. Ele realizou feitos extraordinários e era mestre de homens que recebiam a verdade com prazer. Ele atraiu muitos judeus e também muitos gregos. Ele era o Cristo. Quando Pilatos, sobre sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Aqueles que o amaram desde o princípio não os abandonaram, pois ele apareceu-lhes vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas haviam predito isso. Será que se ele não tivesse ressuscitado pelo terceiro dia, só tivesse morrido direto, será que teria tanto impacto quanto tem no mundo de hoje? E mil outras coisas maravilhosas sobre ele. E haviam predito isso e no terceiro dia, como os divinos profetas haviam predito isso e mil outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não desapareceu até hoje. Essa passagem é complicada. Ela basicamente comprovaria a existência de Jesus sem sombra de dúvidas. O único problema é que a sua escrita se difere do restante de todo o livro, o que levou é o tanto de ano que passou. Muitos a pensarem que essa passagem foi adulterada por... Se a gente for seguir a lógica, né, já faz... Nosso ano é contado depois da morte de Jesus, então naquela época eu não sei que ano que eles estavam. Alguém sabe? Que a gente está em 2025. Esse ano de 2025 é contado a partir depois que Jesus nasceu ou morreu, se eu não me engano. Mas antes de Jesus nascer, que ano que eles estavam? Eles começaram a contar a partir do nascimento dele. Que ano que eles estavam naquela época para eles, então? Se a gente souber disso, dá para saber. Sei lá, eu não sei quando que foi começado a contar os anos para ele antes de Jesus nascer. Mano, eu nunca se questionaram essa parada aí, não. Nem contava. Foda-se, só vai vivendo aí, ó. Ano Novo, Natal nem existia, pô. Então, foda-se, só iam vivendo. Imagina se tivessem contado quanta coisa a gente não ia descobrir, né? Escribas cristãos. Porém, existe uma versão árabe bem mais antiga, encontrada nos textos de Agápio de Hierápolis, que é considerada mais fiel ao texto original. Alguns estudiosos também reformaram esse texto sem adições cristãs, e ele ficaria mais ou menos assim. Nesse tempo, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas pessoas, dentre os judeus e de outras nações, tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte,
Mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Eles relataram que ele lhes apareceu 3 dias após sua crucificação e que estava vivo. Talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas haviam contado maravilhas. Vou botar a música do God of War. Então, só iam vivendo mesmo. Muito boa pra quem é cristão, cara. Porque ele mostra que mesmo ali nos primeiros séculos, ninguém duvidava da existência de uma figura chamada Jesus. O mais interessante é que o historiador também menciona em seus textos Tiago, outra figura bíblica vista como um dos apóstolos de Cristo. O texto diz: Anano convocou os juízes do Sinédrio e trouxe diante deles um homem chamado Tiago, irmão de Jesus, que era chamado Cristo, e outros. Ele os acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Falando nisso, Jesus teve irmão ou irmã? Eu não tenho conhecimento disso, não. Só teve Jesus, no caso? Maria não teve mais filho? Tirando da gravidez dos céus, que é o que falam, né? Que ela nasceu virgem mesmo. Jesus não teve... Maria não teve outros filhos, não? E com a vida do vocabulário veio também o alfabeto. O ouro foi aí que começou a civilizar. Caralho, então viviam tudo nas religiões pagando a porra, então, mano. Se for seguir essa lógica. Mas naquela época eu acho que tinha alguma contagem. Devia ter alguma contagem que se tipo ano romano. E o nosso calendário é grego-romano, não sei direito. Tinha outros calendários antigamente, que era diferente. Ele teve outros depois de Jesus. Então ele teve irmãos. De sangue, né? Porque se Maria é mãe, é meio irmão. O texto é considerado autêntico pela maioria dos estudiosos, já que não contém declarações apologéticas e está em um contexto que faz sentido para a narrativa histórica de Joséfo. Mas se você acha que acabou, você está enganado. Flávio Joséfo também escreveu sobre João Batista, o homem que, segundo a Bíblia, batizou Jesus e teve sua cabeça cortada por Herodes. O texto diz: Mas para alguns judeus, a destruição do exército de Herodes pareceu ser vingança divina, e certamente uma justa vingança, pelo tratamento dado a João, de sobrenome Batista, porque Herodes o tinha condenado à morte, mesmo ele tendo sido um homem bom e tendo exortado os judeus a levar uma vida correta, praticar a justiça para com o próximo e a viver piamente diante de Deus, e fazendo isso, se batizar. Essa descrição se casa Uma área da teologia que se chama Mariologia, que busca defender a virgindade eterna de Maria. Eu não entendo isso. Veio o Filho do Homem ao mundo, vamos adorar quem? Maria, mãe de Jesus? Na verdade, o termo adorar é só Deus mesmo, né? No caso, Deus e Jesus, que é Ele. Passou disso, já não é mais correto. Por isso que eu não concordo muito com a Igreja Católica, de ficar adorando o santo. Casa perfeitamente com a descrição bíblica que diz Mateus. Porque Herodes, prendendo João, o manietou e lançou-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como um profeta. Então, pra ser bem sincero aqui com você, cara, ir contra a ideia O Batista é mais Zigma. Calma aí, pra falar Zigma dos caras dessa época. de que o Jesus histórico existiu é praticamente um negacionismo, visto que grandes líderes de exércitos e pessoas importantes da época não tiveram quase nenhuma referência, enquanto historiadores falavam de, entre aspas, um simples carpinteiro. O Talmud é uma coleção de textos judaicos fundamentais composta por comentários, interpretações e discussões sobre a lei judaica, a Torá, ou o Antigo Testamento. O Talmud menciona Jesus, Yeshua, de forma indireta e em poucas passagens, e essas referências são muito debatidas entre os estudiosos. A maioria dessas menções não é positiva, refletindo a posição judaica tradicional em relação a Jesus, especialmente considerando a separação entre o judaísmo e o cristianismo. Na véspera da Páscoa, Yeshua foi enforcado.
Durante 40 dias antes de sua execução, um pregador foi enviado para proclamar: ele será apedrejado por feitiçaria e engano ao povo. Qualquer um que soubesse algo para sua defesa deveria apresentá-lo. No entanto, ninguém apareceu para defendê-lo. Então foi enforcado. Segundo os historiadores, o dilúvio era local e não mundial, pelo fato dos povos antigos não terem a noção total de terras no mundo. Ah, tá vendo aí, ó, a interpretação dos caras? Minha explicação não é boa, mas o ceticismo dos historiadores é tão grande que os relatos de pessoas da época diziam que as águas passavam nas montanhas não vale de nada e que isso não significa o dilúvio global, mas sim o dilúvio local. Como que eu vou responder isso, Megatal? Não faço a menor ideia, mas absorvi o que você disse. Interessante informação. Não tem como eu contrapor, não tem nem como eu dar uma opinião sobre isso. Eu não sei. Eu não sei. Pode ser que eles estejam certos. Porque se pra eles, se pra alguns povos a água não atingiu eles, então não foi um dilúvio global, realmente. Agora, se foi uma informação, mano, eu não sei. Realmente não sei. Não tem como eu falar. É você... Quando fala de Jesus é o PhD, né? Agora fala de outro assunto. Rex. Pastor, pode. Porra. Yeshua é uma forma abreviada ou alterada do nome Yeshua. Sai de Jesus e vira o demônio. No hebraico tradicional de Jesus, o nome Yeshua aparece outras vezes no Talmud. O teólogo Robert Van Voorst, autor abreviada ou alterada do nome Yeshua, que é o nome hebraico tradicional de Jesus. O nome Yeshua aparece outras vezes no Talmud. O teólogo Robert Van Voorst, autor de Jesus Outside the New Testament, analisa os escritos produzidos por rabinos da época e destaca que nenhum judeu daquele período que se opôs ao cristianismo negou ou questionou a historicidade de Jesus. Em seu livro, ele observa que, se alguém no mundo antigo tivesse motivos para se opor ao cristianismo, eram os rabinos. Dessa forma, argumentar que Jesus nunca existiu e que ele foi uma invenção dos primeiros cristãos teria sido a crítica mais eficaz contra a nova fé. Van Voorst conclui dizendo que todas as fontes judaicas tratavam Jesus como uma figura histórica real, com os rabinos utilizando eventos concretos de sua vida para atacar suas ações e ensinamentos. E mesmo que os primeiros cristãos tenham inventado, por que eles sofreriam perseguições por alguém que nem existiu? Então, apesar desses textos terem sido escritos anos após a morte de Jesus, são tradições orais judaicas que foram passados de geração em geração. Agora que a gente já comentou sobre as provas históricas, vamos para as arqueológicas no próximo capítulo. Esse é o filme mais pesado de Jesus. Isso aí a música é católica, hein? Eu acho. Rapaziada, eu postei pra vocês no Discord essa cena aqui, ó. Essa cena, esse cara aí que interpretou Barrabás no filme Paixão de Cristo, ele era ateu. E o diretor falou assim, nessa cena, não olhe pros olhos de Jesus. O cara não entendeu, né? Ele era ateu, esse cara aí. Interpretou Barrabás, olha. Ele olhou pra Jesus, essa cena que ele tá encarando Jesus, ele para de sorrir, não tá no roteiro. Ele realmente, depois daquilo ali, velho, ele se converteu e virou cristão e pregou sobre Jesus a vida inteira dele. Essa olhada de Jesus que deu pra ele do filme. A carinha dele. Ele olhou de novo, aí. Não é mentira. Essa olhada que ele deu não foi roteiro. A carinha de Jesus aí. Foda, hein, velho. Se na atuação o cara se converteu, imagina se tivesse visto Jesus.
Eu estava faminto e me destes comida. Eu tive sede e me destes o que beber. Eu era um estranho e me recebestes bem. Eu estava nu e me vestistes. Eu era um prisioneiro e viestes me visitar. Eu estava doente e viestes até mim. Vocês perguntarão: quando fizemos tudo isso por você? Quem fez isso entre todos os meus irmãos fez isso por mim. Interior, Matheus, é diferente. A grande metrópole, cidade grande, só tem gente podre, mano. Quanto mais gente lotada, mais opiniões divergentes e mais poluído é o local, as ideias. Quando você tá no interior, você tá num lugar concentrado, pouca pessoa. Se a pessoa for de boa índole, vai espalhar uma boa mensagem. Se tiver muita gente ali, começa a desvirtuar. Olha o que aconteceu aí com Adão e Eva. Quando foi criando os filhos, cresceu tanta população que começaram a se espalhar no mundo e criar suas próprias religiões. Ao meu ver, foi isso que aconteceu. Embora não existam descobertas... Vai nascer muita gente, vai ter gente com opinião diferente. 3 pessoas vai nascer, uma é mal e 2 é boa. Aí começa. Diretas que atestem sua vida com o mesmo nível de clareza de figuras contemporâneas, há uma série de artefatos, inscrições e relatos que corroboram a narrativa bíblica e apontam para a existência de uma figura influente no cenário do século I na Palestina. A arqueologia tem se mostrado uma aliada poderosa na compreensão dos tempos de Jesus, revelando não apenas evidências tangíveis de sua existência, mas também iluminando o ambiente político, social e religioso que moldou o seu ministério. O mais interessante é que somos, de certa forma, privilegiados, pois a maioria dessas descobertas são recentes, como a prova da existência de Pôncio Pilatos, que antes era inexistente. Tibério, que é o nome do imperador da época em que Cristo foi crucificado, e embaixo, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Também temos o tanque de Siloé, uma das mais importantes descobertas arqueológicas relacionadas à antiga Jerusalém, especialmente porque está associada a um episódio significativo do Novo Testamento, no qual Jesus cura um homem cego, de nascença. O episódio descreve Jesus dizendo ao homem para ir até o tanque de Siloé e se lavar com a água, o que resultou na restauração de sua visão. Essa narrativa se passa em Jerusalém, e o tanque tem um papel central na história. O texto bíblico descreve o local de cura como sendo um tanque ou um poço, localizado no bairro de Siloé, ao sul de Jerusalém. Durante muito tempo, a localização exata e as características do tanque foram desconhecidas. Você ia até Jerusalém, mas não encontrava esse tal tanque, como se fosse um mito. Mas olha que interessante, o local foi identificado com base nas tradições antigas e escavações arqueológicas. Os arqueólogos descobriram uma estrutura de pedra escavada na rocha que se mostrou ser um grande reservatório. Mano, do último filme que a gente viu lá que... Lembra que vocês me mandaram um filme da mulher lá que desce pro inferno de Dante? Que ela buscava umas paradas do passado, aí começou... Ela é uma exploradora arqueológica, uma coisa assim. Mano, tem tanta coisa embaixo do nosso pé que a gente nem sabe. Começar a escavar aqui, vai achar umas cavernas. Escavar bem fundo mesmo. E conforme o ser humano foi passando muito... Mano, já faz 2000 anos. Imagina o tanto de coisa que foi construído por cima daqui que a gente nem sabe, da nossa rua. Começar a escavar, mano. Vai achar tanto túnel, alguma coisa que, tipo, ficou deixada por lá, reconstruída por cima, mano. O mundo, pô, acho que o mundo já foi explorado, eu vou dizer, 30%. Reservatório de água datado do primeiro templo e da Judai do segundo templo, no século I. Os arqueólogos encontraram inscrições antigas no local que confirmam que o tanque era de fato uma fonte de abastecimento de água e parte de um sistema hidráulico utilizado na Jerusalém antiga. Descoberta simplesmente fenomenal. Jesus esteve aqui. Você tem apenas um canto dela, mas onde eu estou sentado aqui, havia água
talvez a água fosse até esse nível. Cara, que foda, hein? Pelos degraus. Que foda, imagina você num local que Jesus já passou. As pessoas desciam e se banhavam nessa piscina aqui, ou melhor, nesse tanque. Eu estou justamente... Zerar o planeta Terra é tipo zerar a vida. Uma pessoa tá viva pra zerar isso daí, tudo de conhecimento, acho que não vai nascer não, hein? Só Jesus mesmo. No tanque de Siloé, e de acordo com o Evangelho de João, ocorreu um milagre de Jesus relacionado a um cego, e esse lugar onde eu estou aqui, o tanque de Siloé. A arqueologia também nos mostra provas da existência de Caifás, o sacerdote que teve papel crucial no julgamento de Jesus. A evidência mais contundente da existência de Caifás foi a descoberta de um ossuário em 1990, durante as escavações no bairro de Silvan, em Jerusalém. O ossuário é uma caixa de pedra usada para armazenar os ossos de pessoas falecidas após a decomposição do corpo, um costume judeu da época. Um dos trechos do Evangelho que fala sobre o sacerdote se localiza em Mateus e diz: os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se reuniram os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, para o matarem, mas não o encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. E aqui temos muito claramente escrito em aramaico o nome de Yosef Bar Caifa, que significa José, filho de Caifás. E alguém pode falar: então encontraram os ossos ou a caixa de ossos do filho de Caifás? Não necessariamente, mas do próprio Caifás. Como nós sabemos disso? Porque Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, portanto da época de Cristo, diz que o nome completo do sacerdote era José, filho de Caifás. O anel de Pôncio Pilatos é um dos achados arqueológicos mais fascinantes relacionados à figura histórica de Pôncio Pilatos. Esse anel foi descoberto em 1968, durante as escavações em Cesareia Marítima, um antigo porto romano situado na costa de Israel. O anel de Pilatos contém a inscrição Pôncio pouco, Pilatos, né, mano? prefeito da Judéia. Cara, um anel de mais de 2.000 anos. Praticamente, vamos dizer 2.000 anos aí. Inteiro. A pessoa morre e os metais continuam aí, filho. Outras descobertas interessantes, porém que são debatidas e não totalmente confirmadas, são algumas como a tumba de Jesus, onde foi construída a igreja do Santo Sepulcro, a casa de Pedro em Cafarnaum e o mosaico da sinagoga de Magdala. Então eu não vou dar muito detalhe sobre estas, porque digamos que elas ainda estão em investigação nos dias de hoje. Não é algo confirmado, são especulações segundo a tradição. Mas com certeza o ossuário de Tiago é um dos achados arqueológicos mais importantes relacionados à figura histórica de Jesus e sua família. Descoberto em 2002, o ossuário contém uma inscrição que diz: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. O ossuário é uma pequena caixa de pedra, feita de calcário, usada para armazenar ossos humanos após a decomposição do corpo. Essa prática era comum entre os judeus durante o século I, período em que Jesus e seus familiares viveram. O ossuário de Tiago apresentava uma inscrição em aramaico, que é a língua comum na época e da região, e ela foi gravada na parte superior do recipiente. Em 2003, alguns especialistas questionaram se a inscrição era genuína, levando à possibilidade de uma falsificação. Isso ocorreu principalmente devido ao estilo da escrita, que se assemelha mais a de um período posterior, além de alguns sinais de desgaste na inscrição. No entanto, outros estudiosos e sinais de desgaste. E o AW. Os caras chegam nessa conclusão, cada palavra. Olha. AWX. Não entendo nada. Teria que pesquisar muito para entender o básico sobre a gramática aramaica.
na inscrição. No entanto, outros estudiosos e peritos em paleografia, o estudo de antigas inscrições, defenderam a autenticidade da inscrição, argumentando que a inscrição é consistente com o estilo da época. Em 2004, Yakiob é igual a Jacob. Y é J e Q é C. o Museu de Israel e o Museu de Arqueologia de Jerusalém realizaram análises científicas e reafirmaram... No russo, o J tem som de Y. Tá zoando, Megatron? Tá falando sério? Não sei. Sua autenticidade. Então, querendo ou não... Blasfêmia aqui na minha live não, hein? Já sabem. Além disso, figuras como Herodes, o Grande, o rei da Judéia durante o nascimento de Jesus, é uma figura amplamente confirmada pela arqueologia. Muitos artefatos e construções associadas a ele foram descobertas, incluindo a fortaleza de Herodes em Massada e o palácio de Herodes em Jerusalém. Não, isso eu não aceito, não. Você tava falando sério, sua desgraça. Toma timeout aí. Bagulho sério, você zoando, filha da puta. Cala a boca, vadia. Porra de lacração aqui, ó, caralho. Toma 30 minutos de timeout aí. Estamos vendo Jesus. Quando eles estavam comentando o que haviam visto aqui embaixo. E a Bíblia diz que eles estavam impressionados com o tamanho e o esplendor das pedras do templo, do santuário. Você se lembra disso? Agora vamos ver na prática o motivo, a razão da admiração dos apóstolos. Veja o tamanho desta pedra. Enorme, não tem nenhuma emenda, ela é inteira. Então, apesar de não terem sido encontrados artefatos que remetem diretamente a Jesus, são inegáveis os objetos que remetem àquela época. Como eu falei, negar a existência dele é uma teoria da conspiração. Pô, velho, a coisa que mais comprova é os metais, porque os metais as pessoas morrem, mano, passa 500, 600 anos, um milênio. E não deterioraria por completo. Ainda tem muitos requisitos de metal antigo, velho. Imagine bem que Jesus tenha dado a graça de a todos curar, de fazer bem aos cegos e aos coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos não ressuscitassem, o Cristo não é a perfeita alegria. Agora que a gente já falou de fontes extra-bíblicas, por que não usar a Bíblia como um livro histórico? Visto que muitos dos, entre aspas, personagens citados realmente existiram comprovadamente. Os discípulos de Jesus, especialmente os evangelistas, escrevem sobre Jerusalém de maneira que reflete não apenas o cenário religioso, mas também o contexto social, político e cultural da época. O Novo Testamento descreve o Templo de Jerusalém com riqueza de detalhes, como em passagens de Mateus, onde Jesus prediz a destruição do templo. Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Falar isso na época era um completo absurdo. Não é à toa que ele foi crucificado, mas querendo ou não, o templo foi destruído. Flávio Joséfo documentou esse evento em sua obra A Guerra dos Judeus, indicando que ele foi destruído cerca de 70 depois de Cristo. Não sobrou pedra sobre pedra. Todo o local foi nivelado, e aquilo que outra hora era um santuário para o mundo inteiro tornou-se uma pilha de escombros. Exatamente. Não, mano, pode ser que sim, porque no russo o J não tem som de J, na verdade é I. É isso que você está pensando em casa. Essas pedras que estão aqui são as pedras originais do templo, como foram derrubadas no ano 70. Caralho. E ficaram por 2000 anos cobertas até que os arqueólogos pudessem vir e limpar tudo isso. O Novo Testamento descreve locais específicos de Jerusalém,
como o Monte das Oliveiras, a Cidade de Davi e o Cenáculo, dentre muitos outros. Estas localizações são consistentes com o que sabemos sobre a geografia de Jerusalém na época. Ou seja, eles realmente viveram naquele lugar. O Novo Testamento descreve várias práticas religiosas que eram típicas do judaísmo no primeiro século, como as festas judaicas, uma Páscoa mencionada em Lucas e outros evangelhos, e também os sacrifícios no templo. A arqueologia confirma a existência de práticas de sacrifício durante essa época e a grande importância da Páscoa em Jerusalém. Será que já encontraram o local exato onde Jesus foi crucificado? Eu tô perguntando porque eu realmente não sei. Se falássemos todas as línguas com o dom de comunicar, transformando os reinos da terra em reino de paz. Olha isso. É mesmo, né, velho? Se algum ser humano tivesse o poder de falar todos os idiomas de todos os países, velho, esse cara ou seria Jesus ou Anticristo. Pra convencer o mundo, tem que saber todos os idiomas. Pelo menos, por exemplo, o inglês é o idioma universal hoje em dia, mas tem muitos países que não sabem. Se uma pessoa tiver um dom de entender todos os idiomas, mano, eu acho que ele é o eleito para o anticristo. Ou muito influente politicamente. Coreia do Norte é assim? Coreia do Norte. O quê? Coreia do Norte? É por causa de guerra mesmo. Lá tá cheio de cara encapetado, mano. São visões deturpadas de povos que foram separados e criaram as suas próprias doutrinas. Ali vai, mano, os líderes vai tudo pro inferno. Jesus era o Messias. Muitos acreditam que sim, outros acreditam que até hoje ainda vai chegar. Agora que você entendeu que o Jesus histórico existiu, acho que tá na hora de reorganizar toda essa bagunça e descobrir o porquê esse nome causou tanto escândalo na época. Até hoje. Foi crucificado e por que tantas pessoas falaram sobre ele. Basicamente, o cristianismo acreditava em Jesus como o Messias prometido, enquanto outros o veem até mesmo como o próprio Deus vivo encarnado. E daria um vídeo só disso, porque é uma discussão bem longa, né? Se você lê a Bíblia em grego, dá a entender alguma coisa. Aí quando você vê as traduções mais recentes, dá a entender outra, né? No islamismo, Jesus, chamado de Isa, é considerado... É perigoso, né, mano? O nome real é Yahushua. O importante é a gente saber de quem a gente tá falando, mano. É perigoso isso daí, né, mano? Cada hora, daqui a alguns anos, a Bíblia talvez nem exista mais, ou tenha outra tradução, porque antigamente era uma tradução do aramaico, do grego, hoje é tradução traduzida em português para vários idiomas, pode ser que tenham cortado tanta coisa que tá lá, ou mudado certas frases que pode mudar totalmente o significado da coisa. É perigoso, mano. A gente pode estar, padres, pastores podem estar aprendendo, doutrinando pessoas hoje em dia com base nas informações deturpadas da nova Bíblia, e ficou por isso mesmo, a desinformação vem por aí. Um dos maiores profetas de Deus, mas não divino. No judaísmo, Jesus é geralmente visto como um judeu histórico, mas não como o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Os judeus acreditam que o verdadeiro Messias ainda não veio. Eles esperam um líder humano que restaurará Israel, trará paz mundial. Eu acho que esse Messias que estão esperando vai vir nos tempos de hoje só se for anticristo. Messias ou anticristo. E cumprirá as profecias. Mas quais são essas? Por que Jesus não as cumpriu? Quem falou sobre esse Salvador e por que ele deveria vir? Para isso, temos que voltar ao Antigo Testamento, onde os eventos ocorreram há mais de 1500 anos antes de Cristo.
É importante lembrar que o nome Jesus não aparece em nenhum momento no Antigo Testamento. Desde que a maldição do pecado caiu sobre a humanidade no Jardim do Éden, a criação pura de Deus foi corrompida e a humanidade entrou em um estado de degeneração espiritual. O pecado caiu. Interessante isso aí, essa parte, hein? Andrezão, falta 40 minutos pra acabar, velho. Eu acho que eu não vou ver série hoje, não. Mas eu tô pensando em assistir a segunda temporada de One Punch Man, porque eu gosto pra caralho daquela série, mano. E eu quero. Quem manda na minha live sou eu mesmo, foda-se. Pagando ou não, eu vou querer assistir a segunda temporada. Desde que a maldição do pecado caiu sobre a humanidade no Jardim do Éden, a criação pura do pecado caiu sobre a humanidade no Jardim do Éden, a criação pura de Deus foi corrompida e a humanidade entrou em um estado de degeneração espiritual, moral e física. Adão e Eva, expulsos do paraíso, deram início a uma linhagem marcada. Ah, agora ele vai entrar num ponto interessante. Só por isso, vou pegar minha janta. Adão e Eva. Vambora, hein? Vou comer. Vamos ouvir esse relato pesado. Escuta o toco. É isso aí, esse bode de ouro aí que você tá mostrando aí, ó. Tomaram a punição. Ah, Deus deu a punição ou foi... ordenou Moisés que punisse eles? Estado de degeneração espiritual, moral e física. Adão e Eva, expulsos do paraíso. Ó a voz. Moral e física. Adão e Eva, expulsos do paraíso, deram início a uma linhagem marcada pelo sofrimento, pela violência e pela separação de Deus. O primeiro assassinato, cometido por Caim contra Abel, simboliza como o pecado não apenas afetou os indivíduos, mas começou a moldar sociedades inteiras. O mundo se tornou tão cheio de maldade que Deus decidiu purificá-lo com o dilúvio, poupando apenas Noé e sua família, que representavam... Os israelitas distorceram a imagem de Deus, o bode de ouro foi homenagem a Deus. E aí Deus manda Moisés castigar eles por isso. O que Moisés fez? O mundo se tornou tão cheio de maldade que Deus decidiu purificá-lo com o dilúvio, poupando apenas Noé e sua família. É, depois que ele percebeu que o mundo não tem mais solução, filho, só explodindo tudo aqui mesmo. Só explodindo tudo. Que representavam uma nova oportunidade de recomeço. Mesmo após o dilúvio, o coração humano continuava inclinado ao pecado. Em meio a essa corrupção, Deus começou a revelar seu plano de redenção, escolhendo Abraão para ser o pai de uma grande nação. Por meio de Abraão, Isaque e Jacó, Deus estabeleceu sua aliança com o povo de Israel. Isaac. Abraão. Não consigo ver esses nomes sem lembrar do pedreiro imitando moto. O nome de bom profeta. Prometendo abençoar toda a humanidade por meio de sua descendência. Apesar disso, os descendentes de Abraão continuaram a lutar. Moisés não fez nada. Deus disse para os israelitas não adorarem outros deuses e os israelitas foram lá e adoraram. Foi daí que surgiu as outras religiões. Deus manda Moisés castigar. Mas o que Deus mandou ele fazer? Castiga aí. Aí Moisés falou, castiga com o quê? Castiga aí. Lutar contra a própria... Deus mandou ele castigar, ele não castigou? Fraqueza e o pecado. No Egito, tornaram-se escravos. Mas Deus, fiel à sua promessa, os libertou por meio de Moisés. A lei dada no Sinai estabeleceu os padrões de santidade e justiça, mas também expôs a incapacidade humana de obedecer plenamente a Deus. Ao longo do Antigo Testamento, vemos uma história de altos e baixos, juízes, reis e profetas enviados para chamar o povo de volta ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Reis como Davi e Salomão trouxeram momentos de glória, mas a idolatria e a injustiça acabaram levando o povo ao exílio.
Mesmo assim, Deus não abandonou seu plano. Por meio dos profetas, ele prometeu a vinda de um Messias, um descendente de Davi, que traria salvação e restauraria o relacionamento entre Deus e a humanidade. Mas quem seria esse Messias? Mas foi peixeirada. Tá porra, meu irmão. Aí eu não sei. Consegue imaginar Deus mandando você dar peixeirada nos caras? Deus. Desculpa aqui. Tô só retranscrevendo o que o Megatar me falou. O moleque de 15 anos me falou que falaram que Deus disse pra Moisés. Ó. Taca peixeirada neles que eles estão abusando muito, hein? Que caramba é esse de bode de ouro? Peixeira neles, Moisés. Cê é louco. Não compensa. Foi assim? E assim surgiu a religião. Ele meteu um cê é louco, não compensa pra Deus. De acordo com o Megatales e que contaram. Não sei, hein? Fala aí, Megatal. Fica quieto não, hein? Vai blasfemar aqui? Logo em Gênesis, alguns intérpretes já encontram a sua menção. Foi quando Deus diz: porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja bem, a expressão descendência da mulher é incomum, pois nas genealogias bíblicas os descendentes são associados ao homem. Essa ênfase na mulher é entendida como um prenúncio do nascimento virginal do Messias. O ferir a cabeça é interpretado como a derrota definitiva de Satanás, do mal. Ferir a cabeça simboliza um golpe mortal, indicando a destruição do poder da serpente. O ferir o calcanhar refere-se ao sofrimento temporário que o descendente da mulher, o Messias, enfrentaria. Isso é associado à crucificação de Cristo, onde ele sofre, mas não de maneira definitiva, pois ressuscita. Logo em Gênesis, o sacrifício de Isaque é narrado. Neste episódio, Deus testa a fé de Abraão ao pedir que ele ofereça seu filho Isaque, o filho da promessa, como sacrifício. Deus ordena a Abraão: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, em um dos montes que lhe indicarei. Abraão, obediente, segue a ordem. No caminho, Isaque pergunta: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, no último momento, quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, Deus intervém. Não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Então, Abraão encontra um carneiro preso pelos chifres em um arbusto e o oferece como sacrifício em lugar de Isaque. Isaque era o filho prometido a Abraão e Sara. Eu tenho minhas dúvidas quanto o Deus que falava com Abraão, mano. Nascido Parece que o cara, falava diretamente com ele que nem um ditador. Mate ele. Mate aqueles infiéis. Eu não sei, velho. Não tenho opinião formada sobre isso. Milagrosamente. Eu acho estranho. Quando eles já estavam em idade avançada. De forma semelhante, Jesus é o Filho prometido de Deus, concebido milagrosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ambos são figuras de obediência e esperança, essenciais para o cumprimento do plano divino. Quando Abraão diz que Deus proverá o cordeiro, ele antecipa a provisão divina que se cumprirá plenamente em Jesus. Enquanto Isaque foi poupado e um carneiro tomou seu lugar,
Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio para morrer em nosso lugar, carregando os pecados da humanidade, como João Batista proclama: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa música eu sei de fora e salteado, porque eu ouvia direto na igreja. Assim como Isaac carregou a lenha para o holocausto em Moriá, Jesus carregou sua própria cruz até o Calvário. Ambos caminharam submissamente em direção ao local de seu sacrifício. O Monte Moriá, onde Isaac era sacrificado, é tradicionalmente associado ao local onde mais tarde o Templo de Jerusalém seria construído. E nas proximidades está o Calvário, onde Jesus foi crucificado. Isso une os dois eventos em um significado geográfico e espiritual. Abraão estava disposto a entregar seu filho único. Foi só um sermão que Moisés deu na galera. Pesquisei aqui, não achei não. Ser humano, na sua mais índole prática, não aprende nada só com diálogo, mano. Às vezes tem que ser na ação mesmo. A quem ele amava profundamente. Isso reflete o sacrifício de Deus Pai, porque entregou seu Filho único por amor à humanidade. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Êxodo 12, também temos uma alegoria ao Cordeiro. Na preparação para a Páscoa, Deus instruiu Moisés e Arão a dizer ao povo de Israel para selecionar um cordeiro perfeito, sem defeito, que seria sacrificado na noite de 14 de Nisan, o primeiro mês do calendário judaico. A parte mais significativa do capítulo é quando Deus instrui os israelitas a pegar o sangue do cordeiro e marcá-lo nas ombreiras e na verga das portas de suas casas. Isso seria um sinal para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas, poupando-os da morte do primogênito. E era a última praga enviada por Deus para persuadir o faraó a liberar os israelitas. Eu vi isso aí no filme do Sansão. Ou será que não foi no filme do Sansão? Tô confundindo aqui. Não sei, mas eu já vi um filme disso aí, de matar os primogênitos. A parte mais interessante é que o sangue do cordeiro que livrava as pessoas da morte foi derramado justamente na Páscoa. E agora me responda: quem mais foi morto na Páscoa? Sim, meus amigos, Jesus de Nazaré. Mas existem também muitos trechos simples na Bíblia que ressaltam a figura messiânica de Jesus. Isaías diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel? Os maiores argumentos dos ateus é tentar provar que Deus seja no Novo ou no Velho Testamento. É tentar provar que Deus seja no Novo ou no Velho Testamento mandou seus filhos matar os outros em seu nome. Isso já soa como estranho, como que Deus manda um filho seu matar outro filho seu. Ele só não vai lá e acaba com tudo, não é mais fácil ele mesmo levar o seu filho? Mas é o mesmo questionamento de Adão e Eva. Por que ele não impediu Adão de pecar e comer a maçã? Ou a Eva de não pecar? Porque ele estava testando eles. De acordo com tudo isso, Deus ele tá só observando. Pô. Se ele quisesse acabar com tudo, ele acabava. Tá só observando. Por isso que Adão e Eva pecaram. Ele ficou olhando. Será que eles vão pecar? Vamos ver se eles são confiáveis mesmo. Por que ele ia tomar alguma atitude ali? O verso é refletido anos depois por Mateus, onde ele diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O nascimento virginal de Jesus é considerado um dos mistérios centrais da fé cristã, pois ele simboliza que Jesus não foi apenas um homem, mas também o Filho de Deus. Quando a criança nascer, o nome Emanuel era para ser uma expressão simbólica, indicando a presença e proteção de Deus com o povo. Não significa que o bebê seria literalmente chamado Emanuel.
Isaías, capítulo 9, versículos 6 ao 7, também faz outra menção que é atribuída ao Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então muitos interpretaram. Exatamente, Megatal. Deus é um pai, é o nosso pai. Ele nos testa. Manda fazermos algo sem que seja exatamente isso que ele está falando. Às vezes é só um teste de provação. Que o Messias seria um líder. Nós, seres humanos, o único poder que Deus nos deu, além de saúde, é o cérebro. Para nos diferenciar, destacar dos animais selvagens. Qual a diferença dos animais selvagens? A gente come, caga, tem que se alimentar, senão morre. Tirando isso, inteligência. Tem animal inteligente no mundo? Tem. Mas ser humano é o mais inteligente da cadeia alimentar. O cérebro é o poder divino que Deus deu pra gente. Cada um tá conectado com ele. Alguns eu acho que nascem com uma porcentagem a mais de Deus junto, por isso que se destaca no mundo. Outros que nascem menos viram NPC. Líder de um exército, um líder político. Eu acho que no fundo você mesmo sabe que você nasceu pra alguma coisa nesse mundo. Tem gente que nasceu pra nada. Só pra ficar querendo contar fake e falar merda em comentário. O revolucionário que seria realmente rei. Olha o comentário do Sparta, se o teclado tiver colorido, vocês são gay. Eu vi no vídeo de Jesus. Isso não é comentário de NPC? Uma pessoa inútil no mundo? Com certeza. E livraria, Israel do Império Romano e do contexto da época. Porém, vocês sabem, Jesus vazia. Não cumpriu isso. Mas como um líder humano governaria para sempre, como diz Isaías, seria praticamente impossível. Por isso Jesus diz a Pilatos que era rei, mas não deste mundo. Dentre outros, eu posso... Você é rei dos judeus, Pilatos? Jesus, essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Falaram, aí ó. Começou aí o falar aí ó, com Jesus. Acaso sou judeu? Sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei. Jesus, tu disses que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo. Para testemunhar da verdade, todos os que são da verdade ouvem minha voz. Na real que ele só crucificou Jesus por ego, porque os caras lá estavam com medo de perder fiéis na época, por pura pressão. Mataram ele por pura pressão política. Dentre outros, eu queria soltar, mas os líderes quiseram. Posso citar os religiosos idiotas da época. Também Miqueias. Mas tu, Belém, Miqueinha, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Ou seja, na pequena cidade de Belém. Até hoje, ô Megatal, todo mundo que é contra o sistema, eles derrubam, né? Hoje em dia não precisa ser Jesus pra isso, não. O sistema é o quê? A política. Política é do capeta, filho. Belém nasceu o grande homem Jesus. Zacarias diz: alegre-se muito, cidade de Sião, e chute, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Cria. Jesus era cria de jumenta. Enfim, bota no chat GPT. Jesus era cria? Quem perguntou? Romário, bostileiro médio, mora em periferia, ouve funk e toma cachaça todo dia. Tem, sem dúvida. Jesus era cria, fi. Ô, qual é, menor? Jesus era cria? Chat GPT. Das diversas outras profecias que podem ou não fazer referência a Jesus. Mas existem duas que são claramente especiais para mim.
Ai, meu cérebro queria tanta coisa do nada na É a de cabeça. Isaías 53, a qual descreve perfeitamente a crucificação de Jesus e também faz referência A cruz tá de brinco. ao Cordeiro. O texto diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não fizemos dele caso algum. Bom, eu não sei se você tem noção o que foi a crucificação de Jesus, mas acredite, foi bem pior do que na Paixão de Cristo. Eu vou deixar um... O quê? Paixão de Cristo fez de tudo pra mostrar o literal sofrimento. O bagulho foi tenebroso. Muitos falaram, nossa, é muito violento, muito mentiroso, blá, 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 blá. Os caras não sabem que naquela época, na época medieval, as torturas era, mano, era melhor morrer do que sentir essa porra. Então, mano, eu não duvido nada que foi bem pior. Tudo aqui na descrição, né? Que vai mostrar detalhadamente Salve, Zé Gabriel. o sofrimento que ele passou no Calvário. Que, sério, foi uma das mortes mais sofridas que alguém poderia passar. Você não tem ideia o que fizeram com ele, cara. Por isso o texto diz: como um de quem os homens escondem o rosto. Porque a situação dele ali tava tão feia que era difícil até mesmo de olhar pra ele, cara. Então, uma situação ali que um homem inocente tava passando. Bizarro. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviaste pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi arrebatado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Foi-lhe feita a ferida, e designaram-lhe sua sepultura com os ímpios. Mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, nem houve engano nenhum de sua boca. Nem preciso falar, né, cara? Isso... O Messias, segundo os judeus, viria só uma vez, porém um grande porém. Em outras tradições judaicas, ainda mais antigas, que diz que tinha dois Messias, um descendente de José e outro descendente de Davi. Um sofreria muito. Aí, ó. A questão é, quem é o outro que não chegou ainda? De acordo com essa fala tua aí. Isso é claramente uma referência a Cristo, escrita há mais de 700 anos antes de seu nascimento. Simplesmente incrível. Se analisarmos passo... Nossa, parece que ele tava falando, Isaías parece que tava falando literalmente de Jesus. Só doideira, né? É, né? Passo da crucificação de Jesus, temos o exato momento onde ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Depois eu explico com clareza o motivo pelo qual ele bradou essa frase. Mas antes devo dizer que essa já estava escrita no Antigo Testamento. O Salmo 22 começa com um grito de angústia e termina com uma declaração de confiança na redenção, tornando-se um poderoso elo entre o sofrimento e a esperança. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me socorrer? E das palavras do meu bramido, Deus meu, clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite, e não sou calado. O salmo começa com um grito angustiante, escrito por Davi, que se sente abandonado. E o outro diz, segundo as tradições, seria um rei na terra e que trazeria paz a Israel. Ah, então se for isso, vai estar para nascer ainda, porque um dos Messias se fudeu na vida real, carnalmente falando. E o outro, se for com essa lógica, vai estar para nascer, porque até agora...
abandonado por Deus. Este versículo é notavelmente semelhante ao que Jesus disse na cruz, quando proferiu a famosa frase: É porque pai só é Israel? É porque Israel hoje é muito limitado, né, velho? A gente tá no Brasil. Por que só Israel? O mundo, né? Tem que ser pro mundo. Não tem como se limitar a Israel. Israel fica em paz, nós fica aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito reflete a sensação de total desamparo, rejeição e sofrimento intenso. Sentimentos que são experimentados por Jesus durante sua crucificação. O restante do salmo incrivelmente descreve exatamente tudo o que Jesus passou durante sua crucificação. Mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Verme era um jeito de dizer humilhado, pois ele foi de tal maneira que era nojento de se olhar para ele naquelas míseras condições. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios, maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Que isso, velho? Livre-o. Só Israel seja um lugar de paz, pelo menos seja nos momentos finais do mundo, só Israel seja um lugar de paz. Então tamo fudidos. Se for seguir essa lógica aí, é bom já preparar o inferno, então vai cantar pra nós. Não, isso não faz sentido nenhum. Pois nele tem prazer. Tem pessoas boas no mundo todo. Aí só Israel vai ser um lugar de paz, quer dizer que todo mundo em volta vai se fuder. Se for seguir a lógica que vocês estão falando. Cara, que chega a ser cômico como bate certinho com o Novo Testamento, né? Todos os que me veem, ele tá falando como se tivessem todos olhando para ele, né? Assistindo ele, assim como na cruz. Todos naquele momento zombavam de Jesus. A cara de demônio, velho. Aí quando ele fala, maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor que o livre, encaixa muito no Evangelho. E o povo que estava de pé olhando, e até os governantes zombavam dele, dizendo, a outro salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido por Deus. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Touros aqui quer dizer poderosos, exatamente como o Evangelho descreve. Abriu contra mim a sua boca, como um leão que despedaça e ruge. Ou seja, descreve o momento que esses poderosos gritavam a Jesus. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração foi como cera, derreteu-se dentro de mim. Como água me derramei, pode se referir ao fluxo de sangue e água que saiu do lado de Jesus quando ele foi perfurado pela lança. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Representa o corpo de Jesus que foi esticado e pendurado de tal forma que causava intensa dor nos ossos e articulações. Os ossos de Jesus podem ter sido fisicamente deslocados devido à posição prolongada na cruz e o peso do corpo pendendo para baixo. O meu coração foi como cera, derreteu-se dentro de mim. A dor intensa, a perda de sangue, a desidratação e a dificuldade de respirar causada pela posição da crucificação poderiam ter sobrecarregado o coração, resultando em uma condição conhecida como distorção do coração, ou até mesmo um ataque cardíaco, muito comum em crucificações. A minha força secou-se como um caco, e a minha língua se pegou ao céu da boca, que me deitastes no pó da morte. A minha língua se pegou ao céu da boca. Isso descreve uma sensação de sede intensa devido à desidratação e ao intenso calor. A língua de Jesus ficaria seca e pegada ao céu da boca. Um fenômeno comum em condições de choque e exaustão. No Evangelho de João é mencionado que Jesus, no momento de sua crucificação, exclamou: tenho sede. Pois cães me cercam, o ajuntamento dos malfeitores me rodeou.
transpassaram-me as mãos e os pés. Aqui Davi não estava falando de uma crucificação, eu simplesmente não sei mais do que ele estava. Transpassaram-me é o mesmo que perfurar, remetendo aos pregos das mãos de Cristo. Posso contar todos os meus ossos. Eles olham e me contemplam. Como o corpo de Jesus estava esticado, as pessoas que estavam olhando para ele conseguiam ver suas costelas e logo contar os seus ossos. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes. Minha cabeça que eu pensei, velho. Nossa, que linha boa do Jesus, hein? Dá pra fazer uma expansão da hora de dorsal. Meu Deus, velho. Ai, meu Deus, velho. Cara, olha o vácuo, velho. Olha o vácuo. Olha a pose. Brinks. Conseguiam ver suas costelas e logo contar os seus ossos. Repartem entre... É muito fisiculturismo na cabeça, gente. Nossa, mas que vácuo. Olha a dorsal, olha a costela dele como tá volumosa. Imagina botasse massa muscular ali. Si as minhas vestes. Pô, isso não é pecado, rapaz. Eu só tô imaginando ele competindo, pô. Nossa, nada a ver, né, velho? Nada a ver. Olha a pose. É por isso que criaram a pose crucifixo. Não, porque o cara criar a pose crucifixo pode. Agora eu falar isso aí não pode. Ah, os caras criaram a pose crucifixo e ninguém fala nada. E lançam sortes sobre a minha túnica. Passou na minha cabeça. Depois, foda. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes. Jesus ressuscita e vira um fisiculturista, imagina. Mateus não inventou isso, pois inúmeros documentos comprovam que na época era costume dos soldados romanos dividirem as vestes do crucificado e a jogarem na sorte. Era um ritual de... O streamer é cancelado por falar que Jesus poderia ir pro fisiculturismo. Crucificação, a qual foi inventada apenas no século 4 a 6 a.C., ou seja, Davi descreveu uma crucificação séculos antes de ela sequer ser inventada. E a gente percebe uma mudança, um alívio, como se Deus finalmente ouvisse o clamor dessa pessoa. Todos os limites da terra se lembrarão e se voltarão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o do Senhor é o reino, e ele governa as nações. Ou seja, o Deus de Israel, escrito primeiramente por um povo judeu, será adorado por toda a terra. E a gente sabe que só depois de Jesus isso aconteceu. O cristianismo se tornou a maior religião do mundo. Não era somente para um público judeu, mas sim para todos os chamados. Todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, e aquele que não pode salvar a sua alma se prostrarão diante de quem? Óbvio, de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor. Se perguntar qual o nome mais famoso do mundo há anos, Jesus. Não tem como. Vou perguntar pro ChatGPT, vou ver se ele sabe. Se ele falar outro nome, eu vou denunciar. Qual o nome mais famoso do mundo? Vai tomar no teu cu, ChatGPT. Senhor, a geração vindoura, e anunciarão justiça ao povo que há de nascer, porquanto ele o fez. Cumpriu perfeitamente em nós. 2025 anos. Crazy, cara, crazy. Jesus continua sendo a pessoa mais famosa do mundo. E toda a terra fala dele.
achei que tava acabando já. Agora que já entendemos as profecias, vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus de Nazaré e o significado do seu sacrifício. Para isso devemos voltar à sua época, no ano zero. Naquele tempo, a expectativa desse tal Messias era muito aguardada. O povo rezava para a vinda desse tal homem que salvaria a humanidade. Os judeus viviam sob o domínio do Império Romano e sonhavam com a promessa de um libertador, aquele que restauraria o reino de Israel e os tiraria da opressão. Esse líder político revolucionário não tardaria e, pelo visto, estava chegando. Em um cenário repleto de expectativas, de esperança e de promessas de libertação, o povo acreditava que o tão aguardado Salvador chegaria com poder e glória, com força militar para derrotar os opressores romanos e restaurar o reino de Israel. Mas, em vez disso, o Messias entra em Jerusalém montado em um simples burrinho, como um símbolo de humildade, em um gesto profundamente contra as expectativas de muitos. A cena aconteceu em um domingo, quando Jesus se aproximou da cidade, cumprindo as antigas profecias. O povo, ao vê-lo, foi tomado por uma alegria contagiante e o aclamou com ramos de palmeira, gritando: Hosana ao filho de Davi! Bendito é tu que vem em nome do Senhor. Eles acreditavam que aquele homem que realizará milagres e curas e que falava sobre o reino de Deus fosse finalmente o grande líder que os libertaria da opressão romana. Mas logo, a realidade começaria a ser bem diferente. Jerusalém, a cidade da fé, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz! Vocês não sabem! Vocês não ouviram! Calma, Jesus, calma! É uma casa de orações! Não aplaude! Temos que apedrejá-lo! E vocês a transformaram em covil de ladrões! Aí os caras perguntam, será que Jesus apoiaria o tigrinho? Aí, ó. Os caras fizeram um monte de venda do templo de Jesus e ele começou a quebrar tudo. Imagina quem divulga tigrinho, o que ele não ia fazer? Jesus, ao invés de montar um exército ou desafiar diretamente os poderosos, passou a desafiar as autoridades religiosas e a estrutura de poder que reinava em Jerusalém. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus! Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem! Guias cegos! Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro, repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Seus ensinamentos estavam mais focados em transformar os corações das pessoas, em ensinar o amor incondicional, a humildade, o perdão e a fé em Deus. Para muitos, isso não era o que eles esperavam de um Messias. Para os religiosos da época, suas palavras e ações eram uma ameaça ao controle que tinham sobre o povo, enquanto para os romanos, ele representava uma possível fonte de agitação. A desilusão foi... Esse ano sai a Paixão de Cristo 2 na data da Páscoa. Vai contar a história de Jesus descendo no inferno e... Mentira. Anunciaram que vão começar a trabalhar em ano que vem para sair em 2027. Olha o efeito Mandela aí, Sebastião. Crescendo. O povo que o aclamara na estrada triunfal de Jerusalém, olha o falar aí, depois seria o mesmo a pedir por sua morte. 2027. Jesus falou absurdos como: ainda é um projeto. Derrubai esse templo. Salve, não usem drogas. Em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus:
Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Aqui não entenderam eles que, na verdade, ele falava de seu corpo, que foi derrubado e no 3º dia foi reconstruído. Efeito falaram. Ou seja, o corpo de Jesus era o novo templo, pois o de pedra, até os dias de hoje, não foi reconstruído. Sei lá, José Gabriel, é muita interpretação. Ele disse coisas como: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao afirmar que ele é o único caminho para a salvação, ele... Os caras devem ter entendido como soberba e arrogância. Desafiava todas as outras crenças e práticas religiosas, o que era extremamente radical para a época. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ao se referir a si mesmo como eu sou, Jesus usou uma expressão que se referia ao nome de Deus no Antigo Testamento, quando Deus se revelou a Moisés. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor, porque eu e meu Pai somos apenas um! Ao afirmar sua unidade com Deus, Jesus provocou indignação, especialmente entre os judeus que viam isso como uma afirmação de igualdade com Deus, o que era considerado blasfêmia. Precisamos lembrar que... Complicado, né, velho? Não dá pra culpar também os caras que era religioso. Como é que eles iam aceitar o maluco falando isso do nada? Era uma época totalmente diferente da nossa. E falar isso naqueles dias era totalmente loucura. Sua crítica à hipocrisia dos líderes religiosos, à exploração do povo e à falsidade em muitas... Vou ir dormir. Que isso, cara? Tá cedo demais, pô. De suas ações gerou grande oposição. Os romanos temiam qualquer movimento vai não. que pudesse incitar uma revolta, especialmente se ele fosse acompanhado por uma grande quantidade. Se não der pra salvar o filme, tá beleza. Não, eu vou deixar aberto ali o negócio. Se o Andrezão... Mano, o Andrezão ele vai dormir, então eu acho que eu não vou deixar salvo não, pô. O bagulho é o seguinte, rapaziada. Vocês aí que querem fazer bagulho de filme, vocês vão... Na hora que eu vou ver filme, vocês nem estão aqui. Então, ou vocês gravam a tela filmando e o Vinícius fazia o quê? Deixava gravando e depois ele editava tudo. Ou, mano, ou não vai ter filme não, porque vocês querem que eu deixe o salvo o Void pra vocês, aí vocês vão dormir e querem acordar no outro dia com o Void salvinho ainda? Não posso fazer isso não. Ou grava a tela ou tá aqui junto vendo o filme comigo, aí eu aviso, termina lá e baixa, mano. Eu não vou ficar deixando o Void salvo não, se os caras não estiver aqui, pode esquecer. De seguidores. Os líderes judaicos. Se vocês querem fazer isso mesmo é porque gostam do canal. Então, se for dormir, mano, fazer uma vez ou outra, esquece esse bagulho de site, velho. Não vai mudar nada. Deus que colaboravam com os romanos temiam que Jesus fosse uma figura messiânica que levasse o povo para uma revolução. Isso acabou resultando. Não vale a pena pra mim fazer isso. Então, ou os caras gravam a live durante esse momento do filme, ou esquece. Eu não vou ficar deixando o voz salvo não, mano. Em sua entrega aos romanos para ser julgado e condenado à morte. Na quinta-feira daquela semana, durante a celebração da Páscoa, Jesus compartilhou sua última refeição com seus discípulos e, ao ser traído por um deles, Judas, foi preso pelas autoridades romanas. Mesmo sendo inocente, ele foi condenado à morte. E o que deveria ser um momento de glorificação e vitória se transformou em um pesadelo. O homem que havia trazido esperança, cura e ensinamentos profundos estava sendo julgado, humilhado e, finalmente, crucificado. É isso que eu falei, pô. Eu não quero ficar deixando voz de salvo. Então, se a pessoa não quer gravar a tela, não faz questão, então não vale a pena nem criar site pra filme, mano. Para finalmente compreendermos o sacrifício de Jesus, precisamos entender a justiça divina. Um juiz que perdoa um criminoso sem que haja uma punição justa comete um ato de injustiça. Deus, sendo o juiz mais justo que existe, não pode simplesmente perdoar o pecado sem que haja uma penalidade para ele. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Todos nós, como seres humanos, merecemos a punição por nossos pecados, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Deus simplesmente não pode esquecer isso, senão ele seria um juiz injusto, ou seja, ele tem que punir para ser justo. A Bíblia diz que isso aí vale pra política também. Países que não fazem a justiça, frouxo. Olha o Brasil aí. toda transgressão merece justo Prende, os caras é solto, mata, solta, depois frouxo. castigo. Ou seja, pelo caráter do Criador, ele deveria extinguir toda a raça humana para cumprir a sua justiça. Caramba, Mas ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho unigênito para que ele sofra o que você merecia. Ou seja, a punição pelos Mas qual foi o resultado disso? A fé das pessoas. Mas também o ser humano continua igual. Não dá pra uma pessoa fazer tudo sozinho. Se o Ramones gravasse, tava ótimo. Mas não tem mais Ramones, Andrezão. Você que fez isso. Você criou o site. Você se determinou a fazer isso. Se você não quer fazer isso, não faz. Eu não vou fazer porque eu já faço minha live. Eu vou fazer tudo sozinho nessa porra. Faz quem quer, mano. Mas eu já tô dizendo, você... Tem dias que você não tá aqui esse horário, na hora do filme você vai dormir antes. Então, mano, a real é que não vai durar muito esse site, né, cara? Quem quiser fazer corte de filme da live é quem gosta realmente do canal e tá aqui pra ajudar. Senão, esquece essa parada de site aí, eu sou realista. pecados não foi extinguida. Nem corte tá fazendo, vai querer fazer site, mano. Esquece isso daí. A diferença é que ao invés de você pagar, quem paga é o Filho. Ou seja, ele imputou em seu próprio Filho todos os nossos pecados. Por que você acha que hoje não precisamos mais fazer sacrifícios a Deus? Simples, porque o Cordeiro Perfeito já foi sacrificado no Calvário. Ou seja, ele tem que punir, caso contrário seria injusto. E cara, foi terrível. Não é à toa que momentos antes ele orava a Deus suando sangue, pedindo que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Imagina o estado de ansiedade e medo que uma pessoa deve dar para chegar nessa situação. Mas ele fez a vontade de Deus. Quando ele estava lá na cruz e estavam zombando dele, ele podia muito bem descer dali e exterminar todo mundo. Mas se ele fizesse isso, a obra redentora do Messias iria por água abaixo. Seria falha. Então imagine o estado de espírito de Jesus. Ele tinha o poder para descer da cruz, mas não o fez porque ele sabia seu propósito. Ou seja, finalmente, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente o seu pai virar o rosto contra ele. Deus naquele momento parou de olhar Jesus. Ele estava distante do filho, porque naquele exato momento ele carregava uma coisa pior do que a dor da crucificação. Naquele momento, Jesus estava com nada mais, nada menos do que todos os pecados da humanidade nas suas costas. Ele morreu então junto com todos eles, os extinguindo e fincando a lança na cabeça da serpente, derrotando Satanás, como estava prometido em Gênesis. Ele morreu com todos os pecados, inclusive com os seus. Ainda bem que não existe céu e a Bíblia se torne... Ainda bem que não exista céu e a Bíblia se torne inútil. Viver em santidade se torne loucura. Foi um prazer ser cristão. Não entendi essa frase.
Oh yeah. Eita porra, meu irmão. Vemos aqui uma biografia 100%. Não, 100% não, né? Não tem como. É muita. Falar de Jesus, a história da humanidade, dá um vídeo de exatamente 47 anos. Mas ele conseguiu resumir bem. Muitas dessas coisas eu já sabia, e outras eu tinha dúvidas, e muitas outras eu não sabia. Ai, muito bom o vídeo.